Querido irmão, querida irmã, enquanto você se acomoda em sua cama esta noite, eu quero que você faça algo muito importante. Respire fundo e solte todo o peso dos seus ombros. Você pode estar sentindo que o dia foi longo, que as preocupações ainda martelam em sua mente. Ou talvez sinta uma pequena culpa por estar orando assim, deitado. Mas escute bem, o nosso Deus é o Pai que nina o filho cansado. Ele não exige que você esteja de joelhos se o seu corpo pede repouso. Ele olha para o seu coração. Ele está aqui, ao lado do seu leito, pronto para sussurrar paz à sua alma. Muitas vezes perguntamos ao Senhor: Pai, para onde devo ir? Qual é a tua vontade para a minha vida? Especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que olhamos para trás e para frente com cautela. O desejo de não errar o caminho se torna mais forte. No entanto, quando oramos e parece que o céu está em silêncio, a ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. Você se pergunta se é a sua própria vontade falando ou se é Deus. Mas hoje, nesta noite tranquila, vamos aprender que discernir a vontade de Deus não é um enigma difícil de resolver. É, na verdade, um sentido interior que nasce de um relacionamento de amor e confiança com o Criador. A vontade de Deus é sempre clara para um coração que está em paz. O problema é que, às vezes, o ruído das nossas emoções e as pressões do mundo abafam a sua voz suave. Mas lembre-se do que Jesus disse em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim como você reconhece a voz de um filho ou de um neto querido pelo telefone, você aprenderá a reconhecer a voz do seu pastor à medida que descansa nele. Vamos mergulhar nos caminhos que o Senhor usa para nos guiar. O primeiro e mais seguro caminho para entender o que Deus quer de você é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários, mas esquecemos que o Criador do universo deixou uma carta de amor escrita para nós. A vontade de Deus nunca será contrária ao que está escrito na Bíblia. Se você se sente perdido, a palavra é o mapa que nunca falha. Como diz o Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Imagine que você está caminhando por uma estrada escura à noite. Você não precisa ver o destino final a quilômetros de distância. Você só precisa de luz suficiente para dar o próximo passo com segurança. É exatamente isso que a palavra faz. Ela ilumina o agora. Deus nos guia passo a passo. Muitas vezes dizemos que não sabemos a vontade de Deus, mas se formos honestos, talvez não estejamos lendo as suas instruções com o coração aberto. Lembre-se da história daquele jovem que estava angustiado com seu futuro. Ele orava pedindo um sinal, mas nada parecia acontecer. Um dia, ao abrir os Salmos, ele leu: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Naquele momento, ele percebeu que a sua vontade estava alinhada com a de Deus, quando o seu prazer maior era estar na presença do Pai. Quando você medita na palavra antes de dormir, você limpa a névoa da sua mente e permite que a luz de Deus brilhe sobre as suas escolhas. Durma hoje sabendo que o Senhor já revelou o seu caráter e as suas promessas para você. O segundo método para discernir a vontade de Deus é através da oração. Mas não de uma oração cheia de palavras apressadas.
e sim de uma oração que sabe ouvir. Muitos de nós usamos a oração apenas para apresentar uma lista de pedidos, como se Deus fosse um balcão de informações. Mas a verdadeira oração é uma conversa de mão dupla. Especialmente agora, enquanto você está deitado no silêncio do seu quarto, este é o momento perfeito para o aquietar-se. A vontade de Deus raramente é ouvida no meio do barulho e da agitação. Lembre-se do profeta Elias. Ele esperou por Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos barulhentos. Deus estava no murmúrio de uma brisa suave. No silêncio da sua alma, Deus fala. Às vezes, a resposta de Deus não é um sim ou um não audível, mas uma paz inexplicável que invade o seu peito após você entregar a situação nas mãos dele. Pense naquela irmã que precisava tomar uma decisão difícil sobre sua saúde. Ela estava ansiosa e não conseguia dormir. Então ela decidiu parar de pedir e apenas ficar em silêncio diante de Deus, repetindo: Senhor, eu sou teu. Depois de alguns dias praticando esse silêncio sagrado, uma certeza mansa e tranquila brotou em seu coração. A ansiedade desapareceu e foi substituída por uma convicção de que este é o caminho. A oração prepara o terreno do seu coração para que a voz de Deus possa ecoar sem interferências. Entregue suas dúvidas ao Pai agora e deixe que o silêncio dele te cure. Para discernir a vontade de Deus com precisão, precisamos olhar para dentro de nós mesmos com honestidade. Este é o terceiro ponto: examinar nossas motivações. Muitas vezes, o que chamamos de vontade de Deus é apenas o nosso desejo pessoal, disfarçado de espiritualidade. Pedimos a aprovação de Deus para algo que já decidimos fazer. Mas Romanos 12:2 nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus só é percebida claramente quando nossa mente é renovada pelo Espírito. Se o nosso coração estiver cheio de orgulho, medo ou desejo de aprovação dos outros, nossa audição espiritual será afetada. Pergunte-se esta noite: eu quero este caminho para a glória de Deus ou para o meu próprio conforto? Estou fugindo de algo ou estou seguindo o Senhor? Deus não julga você por ter desejos, mas Ele quer que você seja livre das correntes do egoísmo. Considere o exemplo de um pai de família que buscava um novo emprego. Parecia uma ótima oportunidade financeira, mas algo o incomodava. Ao orar honestamente, ele percebeu que o seu desejo não era prover melhor para a família, mas sim provar o seu valor para os antigos colegas. Quando ele admitiu isso diante de Deus, a confusão passou. Ele escolheu o caminho da paz, não do prestígio. A vontade de Deus traz liberdade, enquanto o desejo carnal traz pressões desnecessárias. Sinta o alívio de ser honesto com o Pai agora. Ele te ama exatamente como você é e quer o melhor para o seu espírito. Deus também usa as pessoas ao nosso redor para confirmar a sua vontade. Este é o quarto método, a comunhão com o corpo de Cristo. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Muitas vezes, Deus fala através de um conselho de um amigo sábio, de uma palavra do pastor, ou até de um comentário simples de um irmão na fé.
O orgulho nos faz crer que só nós ouvimos a Deus, mas a humildade nos abre para ouvir o Senhor através do próximo. Se você tem uma dúvida persistente, procure alguém de confiança e com maturidade espiritual para compartilhar. Deus muitas vezes coloca um espelho na nossa frente através de outra pessoa para que possamos ver o que estamos ignorando. No entanto, lembre-se, o conselho humano deve sempre ser testado pela palavra de Deus. A vontade do Senhor gera unidade e paz na comunidade dos santos. Além disso, precisamos entender o tempo de Deus. Discernir a vontade de Deus inclui saber quando agir. Às vezes, o caminho está certo, mas o tempo ainda não chegou. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Se a porta ainda está fechada, não tente derrubá-la. Descanse na soberania de quem detém as chaves de todos os tempos. O Senhor nunca chega atrasado. Ele está preparando você para a bênção e preparando a bênção para você. Por fim, o quinto e mais importante passo para discernir a vontade de Deus é a obediência. Jesus disse em João 7,17 que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus. Em outras palavras, a clareza muitas vezes vem depois que damos o primeiro passo de obediência. Queremos ver o caminho todo iluminado antes de começar a andar, mas Deus muitas vezes ilumina apenas o lugar onde colocaremos o próximo pé. A obediência é a prova do nosso amor. Se Deus te pediu algo pequeno, faça-o. À medida que você obedece nas pequenas coisas, o Senhor confia a você a compreensão das grandes. Não tenha medo de errar se o seu coração está sinceramente buscando agradar ao Pai. Se você agir com fé e amor e por acaso se desviar, a mão bondosa de Deus o corrigirá e o trará de volta ao caminho certo. Ele é o seu pastor. E o cajado dele não serve apenas para disciplinar, mas para guiar e proteger. Nesta noite, aceite que você está seguro nos braços de Deus. A sua vontade para você é que você durma em paz, sabendo que Ele cuida de todos os seus amanhãs. Ore comigo agora. Senhor, eu entrego meu caminho a Ti. Confio na Tua palavra, busco o Teu silêncio e desejo a Tua vontade acima da minha. Obrigado por me amar tanto que cuida até do meu sono. Amém. Sinta o abraço de Jesus. Durma bem, querido irmão. Durma em paz, querida irmã. O Senhor está velando por você. Querido irmão, querida irmã, enquanto você se acomoda em sua cama esta noite, eu quero que você faça algo muito importante. Respire fundo e solte todo o peso dos seus ombros. Você pode estar sentindo que o dia foi longo, que as preocupações ainda martelam em sua mente, ou talvez sinta uma pequena culpa por estar orando assim, deitado. Mas escute bem, o nosso Deus é o Pai que nina o filho cansado. Ele não exige que você esteja de joelhos se o seu corpo pede repouso. Ele olha para o seu coração. Ele está aqui, ao lado do seu leito, pronto para sussurrar paz à sua alma. Muitas vezes perguntamos ao Senhor: Pai, para onde devo ir? Qual é a Tua vontade para a minha vida? Especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que olhamos para trás e para frente com cautela. O desejo de não errar o caminho se torna mais forte. No entanto, quando oramos e parece que o céu está em silêncio,
a ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. Você se pergunta se é a sua própria vontade falando ou se é Deus. Mas hoje, nesta noite tranquila, vamos aprender que discernir a vontade de Deus não é um enigma difícil de resolver. É, na verdade, um sentido interior que nasce de um relacionamento de amor e confiança com o Criador. A vontade de Deus é sempre clara para um coração que está em paz. O problema é que, às vezes, o ruído das nossas emoções e as pressões do mundo abafam a sua voz suave. Mas lembre-se do que Jesus disse em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim como você reconhece a voz de um filho ou de um neto querido pelo telefone, você aprenderá a reconhecer a voz do seu pastor à medida que descansa nele. Vamos mergulhar nos caminhos que o Senhor usa para nos guiar. O primeiro e mais seguro caminho para entender o que Deus quer de você é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários, mas esquecemos que o Criador do Universo deixou uma carta de amor escrita para nós. A vontade de Deus nunca será contrária ao que está escrito na Bíblia. Se você se sente perdido, a palavra é um mapa que nunca falha. Como diz o Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Imagine que você está caminhando por uma estrada escura à noite. Você não precisa ver o destino final a quilômetros de distância. Você só precisa de luz suficiente para dar o próximo passo com segurança. É exatamente isso que a palavra faz. Ela ilumina o agora. Deus nos guia passo a passo. Muitas vezes dizemos que não sabemos a vontade de Deus, mas se formos honestos, talvez não estejamos lendo as suas instruções com o coração aberto. Lembre-se da história daquele jovem que estava angustiado com seu futuro. Ele orava pedindo um sinal, mas nada parecia acontecer. Um dia, ao abrir os Salmos, ele leu: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Salmo 37:4. Naquele momento, ele percebeu que a sua vontade estava alinhada com a de Deus, quando o seu prazer maior era estar na presença do Pai. Quando você medita na palavra antes de dormir, você limpa a névoa da sua mente e permite que a luz de Deus brilhe sobre as suas escolhas. Durma hoje sabendo que o Senhor já revelou o seu caráter e as suas promessas para você. O segundo método para discernir a vontade de Deus é através da oração. Mas não de uma oração cheia de palavras apressadas, e sim de uma oração que sabe ouvir. Muitos de nós usamos a oração apenas para apresentar uma lista de pedidos, como se Deus fosse um balcão de informações. Mas a verdadeira oração é uma conversa de mão dupla. Especialmente agora, enquanto você está deitado no silêncio do seu quarto, este é o momento perfeito para o aquietar-se. A vontade de Deus raramente é ouvida no meio do barulho e da agitação. Lembre-se do profeta Elias. Ele esperou por Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos barulhentos. Deus estava no murmúrio de uma brisa suave. No silêncio da sua alma, Deus fala. Às vezes, a resposta de Deus não é um sim ou um não audível, mas uma paz inexplicável que invade o seu peito após você entregar a situação nas mãos dele. Pense naquela irmã que precisava tomar uma decisão difícil sobre sua saúde. Ela estava ansiosa e não conseguia dormir. Então ela decidiu parar de pedir e apenas ficar em silêncio diante de Deus, repetindo: "Senhor, eu sou teu."
Depois de alguns dias praticando esse silêncio sagrado, uma certeza mansa e tranquila brotou em seu coração. A ansiedade desapareceu e foi substituída por uma convicção de que este é o caminho. A oração prepara o terreno do seu coração para que a voz de Deus possa ecoar sem interferências. Entregue suas dúvidas ao Pai agora e deixe que o silêncio dele te cure. Para discernir a vontade de Deus com precisão, precisamos olhar para dentro de nós mesmos com honestidade. Este é o terceiro ponto: examinar nossas motivações. Muitas vezes, o que chamamos de vontade de Deus é apenas o nosso desejo pessoal, disfarçado de espiritualidade. Pedimos a aprovação de Deus para algo que já decidimos fazer. Mas Romanos 12:2 nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus só é percebida claramente quando nossa mente é renovada pelo Espírito. Se o nosso coração estiver cheio de orgulho, medo ou desejo de aprovação dos outros, nossa audição espiritual será afetada. Pergunte-se esta noite: eu quero este caminho para a glória de Deus ou para o meu próprio conforto? Estou fugindo de algo ou estou seguindo o Senhor? Deus não julga você por ter desejos, mas Ele quer que você seja livre das correntes do egoísmo. Considere o exemplo de um pai de família que buscava um novo emprego. Parecia uma ótima oportunidade financeira, mas algo o incomodava. Ao orar honestamente, ele percebeu que o seu desejo não era prover melhor para a família, mas sim provar o seu valor para os antigos colegas. Quando ele admitiu isso diante de Deus, a confusão passou. Ele escolheu o caminho da paz, não do prestígio. A vontade de Deus traz liberdade, enquanto o desejo carnal traz pressões desnecessárias. Sinta o alívio de ser honesto com o Pai agora. Ele te ama exatamente como você é e quer o melhor para o seu espírito. Deus também usa as pessoas ao nosso redor para confirmar a sua vontade. Este é o quarto método, a comunhão com o corpo de Cristo. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Muitas vezes, Deus fala através de um conselho de um amigo sábio, de uma palavra do pastor, ou até de um comentário simples de um irmão na fé. O orgulho nos faz crer que só nós ouvimos a Deus, mas a humildade nos abre para ouvir o Senhor através do próximo. Se você tem uma dúvida persistente, procure alguém de confiança e com maturidade espiritual para compartilhar. Deus muitas vezes coloca um espelho na nossa frente através de outra pessoa para que possamos ver o que estamos ignorando. No entanto, lembre-se, o conselho humano deve sempre ser testado pela palavra de Deus. A vontade do Senhor gera unidade e paz na comunidade dos santos. Além disso, precisamos entender o tempo de Deus. Discernir a vontade de Deus inclui saber quando agir. Às vezes, o caminho está certo, mas o tempo ainda não chegou. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Se a porta ainda está fechada, não tente derrubá-la. Descanse na soberania de quem detém as chaves de todos os tempos. O Senhor nunca chega atrasado. Ele está preparando você para a bênção e preparando a bênção para você. Por fim, o quinto e mais importante passo para discernir a vontade de Deus
é a obediência. Jesus disse em João 7,17 que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus. Em outras palavras, a clareza muitas vezes vem depois que damos o primeiro passo de obediência. Queremos ver o caminho todo iluminado antes de começar a andar, mas Deus muitas vezes ilumina apenas o lugar onde colocaremos o próximo pé. A obediência é a prova do nosso amor. Se Deus te pediu algo pequeno, faça-o. À medida que você obedece nas pequenas coisas, o Senhor confia a você a compreensão das grandes. Não tenha medo de errar se o seu coração está sinceramente buscando agradar ao Pai. Se você agir com fé e amor e por acaso se desviar, a mão bondosa de Deus o corrigirá e o trará de volta ao caminho certo. Ele é o seu pastor, e o cajado dele não serve apenas para disciplinar, mas para guiar e proteger. Nesta noite, aceite que você está seguro nos braços de Deus. A sua vontade para você é que você durma em paz, sabendo que Ele cuida de todos os seus amanhãs. Ore comigo agora. Senhor, eu entrego meu caminho a Ti. Confio na Tua palavra, busco o Teu silêncio e desejo a Tua vontade acima da minha. Obrigado por me amar tanto que cuida até do meu sono. Amém. Sinta o abraço de Jesus. Durma bem, querido irmão. Durma em paz, querida irmã. O Senhor está velando por você. Querido irmão, querida irmã, enquanto você se acomoda em sua cama esta noite, eu quero que você faça algo muito importante. Respire fundo e solte todo o peso dos seus ombros. Você pode estar sentindo que o dia foi longo, que as preocupações ainda martelam em sua mente. Ou talvez sinta uma pequena culpa por estar orando assim, deitado. Mas escute bem, o nosso Deus é o Pai que nina o filho cansado. Ele não exige que você esteja de joelhos se o seu corpo pede repouso. Ele olha para o seu coração. Ele está aqui, ao lado do seu leito, pronto para sussurrar paz à sua alma. Muitas vezes perguntamos ao Senhor: Pai, para onde devo ir? Qual é a tua vontade para a minha vida? Especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que olhamos para trás e para frente com cautela. O desejo de não errar o caminho se torna mais forte. No entanto, quando oramos e parece que o céu está em silêncio, a ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. Você se pergunta se é a sua própria vontade falando ou se é Deus. Mas hoje, nesta noite tranquila, vamos aprender que discernir a vontade de Deus não é um enigma difícil de resolver. É, na verdade, um sentido interior que nasce de um relacionamento de amor e confiança com o Criador. A vontade de Deus é sempre clara para um coração que está em paz. O problema é que, às vezes, o ruído das nossas emoções e as pressões do mundo abafam a sua voz suave. Mas lembre-se do que Jesus disse em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim como você reconhece a voz de um filho ou de um neto querido pelo telefone, você aprenderá a reconhecer a voz do seu pastor à medida que descansa nele. Vamos mergulhar nos caminhos que o Senhor usa para nos guiar. O primeiro e mais seguro caminho para entender o que Deus quer de você é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários, mas esquecemos que o Criador do Universo
deixou uma carta de amor escrita para nós. A vontade de Deus nunca será contrária ao que está escrito na Bíblia. Se você se sente perdido, a palavra é o mapa que nunca falha. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Imagine que você está caminhando por uma estrada escura à noite. Você não precisa ver o destino final a quilômetros de distância. Você só precisa de luz suficiente para dar o próximo passo com segurança. É exatamente isso que a palavra faz. Ela ilumina o agora. Deus nos guia passo a passo. Muitas vezes dizemos que não sabemos a vontade de Deus, mas se formos honestos, talvez não estejamos lendo as suas instruções com o coração aberto. Lembre-se da história daquele jovem que estava angustiado com seu futuro. Ele orava pedindo um sinal, mas nada parecia acontecer. Um dia, ao abrir os Salmos, ele leu: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Salmo 37, 4. Naquele momento, ele percebeu que a sua vontade estava alinhada com a de Deus, quando o seu prazer maior era estar na presença do Pai. Quando você medita na palavra antes de dormir, você limpa a névoa da sua mente e permite que a luz de Deus brilhe sobre as suas escolhas. Durma hoje sabendo que o Senhor já revelou o seu caráter e as suas promessas para você. O segundo método para discernir a vontade de Deus é através da oração. Mas não de uma oração cheia de palavras apressadas, e sim de uma oração que sabe ouvir. Muitos de nós usamos a oração apenas para apresentar uma lista de pedidos, como se Deus fosse um balcão de informações. Mas a verdadeira oração é uma conversa de mão dupla. Especialmente agora, enquanto você está deitado no silêncio do seu quarto, este é o momento perfeito para o aquietar-se. A vontade de Deus raramente é ouvida no meio do barulho e da agitação. Lembre-se do profeta Elias. Ele esperou por Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos barulhentos. Deus estava no murmúrio de uma brisa suave. No silêncio da sua alma, Deus fala. Às vezes, a resposta de Deus não é um sim ou um não audível, mas uma paz inexplicável que invade o seu peito após você entregar a situação nas mãos dele. Pense naquela irmã que precisava tomar uma decisão difícil sobre sua saúde. Ela estava ansiosa e não conseguia dormir. Então ela decidiu parar de pedir e apenas ficar em silêncio diante de Deus, repetindo: "Senhor, eu sou teu." Depois de alguns dias praticando esse silêncio sagrado, uma certeza mansa e tranquila brotou em seu coração. A ansiedade desapareceu e foi substituída por uma convicção de que este é o caminho. A oração prepara o terreno do seu coração para que a voz de Deus possa ecoar sem interferências. Entregue suas dúvidas ao Pai agora e deixe que o silêncio dele te cure. Para discernir a vontade de Deus com precisão, precisamos olhar para dentro de nós mesmos com honestidade. Este é o terceiro ponto: examinar nossas motivações. Muitas vezes, o que chamamos de vontade de Deus é apenas o nosso desejo pessoal, disfarçado de espiritualidade. Pedimos a aprovação de Deus para algo que já decidimos fazer. Mas Romanos 12:2 nos alerta: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A vontade de Deus só é percebida claramente quando nossa mente é renovada pelo Espírito.
Se o nosso coração estiver cheio de orgulho, medo ou desejo de aprovação dos outros, nossa audição espiritual será afetada. Pergunte-se esta noite: eu quero este caminho para a glória de Deus ou para o meu próprio conforto? Estou fugindo de algo ou estou seguindo o Senhor? Deus não julga você por ter desejos, mas Ele quer que você seja livre das correntes do egoísmo. Considere o exemplo de um pai de família que buscava um novo emprego. Parecia uma ótima oportunidade financeira, mas algo o incomodava. Ao orar honestamente, ele percebeu que o seu desejo não era prover melhor para a família, mas sim provar o seu valor para os antigos colegas. Quando ele admitiu isso diante de Deus, a confusão passou. Ele escolheu o caminho da paz, não do prestígio. A vontade de Deus traz liberdade, enquanto o desejo carnal traz pressões desnecessárias. Sinta o alívio de ser honesto com o Pai agora. Ele te ama exatamente como você é e quer o melhor para o seu espírito. Deus também usa as pessoas ao nosso redor para confirmar a sua vontade. Este é o quarto método, a comunhão com o corpo de Cristo. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Muitas vezes, Deus fala através de um conselho de um amigo sábio, de uma palavra do pastor, ou até de um comentário simples de um irmão na fé. O orgulho nos faz crer que só nós ouvimos a Deus, mas a humildade nos abre para ouvir o Senhor através do próximo. Se você tem uma dúvida persistente, procure alguém de confiança e com maturidade espiritual para compartilhar. Deus muitas vezes coloca um espelho na nossa frente através de outra pessoa para que possamos ver o que estamos ignorando. No entanto, lembre-se, o conselho humano deve sempre ser testado pela palavra de Deus. A vontade do Senhor gera unidade e paz na comunidade dos santos. Além disso, precisamos entender o tempo de Deus. Discernir a vontade de Deus inclui saber quando agir. Às vezes, o caminho está certo, mas o tempo ainda não chegou. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Se a porta ainda está fechada, não tente derrubá-la. Descanse na soberania de quem detém as chaves de todos os tempos. O Senhor nunca chega atrasado. Ele está preparando você para a bênção e preparando a bênção para você. Por fim, o quinto e mais importante passo para discernir a vontade de Deus é a obediência. Jesus disse em João 7,17 que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus. Em outras palavras, a clareza muitas vezes vem depois que damos o primeiro passo de obediência. Queremos ver o caminho todo iluminado antes de começar a andar, mas Deus muitas vezes ilumina apenas o lugar onde colocaremos o próximo pé. A obediência é a prova do nosso amor. Se Deus te pediu algo pequeno, faça-o. À medida que você obedece nas pequenas coisas, o Senhor confia a você a compreensão das grandes. Não tenha medo de errar se o seu coração está sinceramente buscando agradar ao Pai. Se você agir com fé e amor e por acaso se desviar, a mão bondosa de Deus o corrigirá e o trará de volta ao caminho certo. Ele é o seu pastor, e o cajado dele não serve apenas para disciplinar, mas para guiar e proteger. Nesta noite, aceite que você está seguro nos braços de Deus. A sua vontade para você é que você durma em paz, sabendo que Ele cuida de todos os seus amanhãs. Ore comigo agora. Senhor, eu entrego meu caminho a Ti.
confio na tua palavra, busco o teu silêncio e desejo a tua vontade acima da minha. Obrigado por me amar tanto que cuida até do meu sono. Amém. Sinta o abraço de Jesus. Durma bem, querido irmão. Durma em paz, querida irmã. O Senhor está velando por você. Querido irmão, querida irmã, enquanto você se acomoda em sua cama esta noite, eu quero que você faça algo muito importante. Respire fundo e solte todo o peso dos seus ombros. Você pode estar sentindo que o dia foi longo, que as preocupações ainda martelam em sua mente, ou talvez sinta uma pequena culpa por estar orando assim, deitado. Mas escute bem, o nosso Deus é o Pai que nina o filho cansado. Ele não exige que você esteja de joelhos se o seu corpo pede repouso. Ele olha para o seu coração. Ele está aqui, ao lado do seu leito, pronto para sussurrar paz à sua alma. Muitas vezes perguntamos ao Senhor: Pai, para onde devo ir? Qual é a tua vontade para a minha vida? Especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que olhamos para trás e para frente com cautela. O desejo de não errar o caminho se torna mais forte. No entanto, quando oramos e parece que o céu está em silêncio, a ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. Você se pergunta se é a sua própria vontade falando ou se é Deus. Mas hoje, nesta noite tranquila, vamos aprender que discernir a vontade de Deus não é um enigma difícil de resolver. É, na verdade, um sentido interior que nasce de um relacionamento de amor e confiança com o Criador. A vontade de Deus é sempre clara para um coração que está em paz. O problema é que, às vezes, o ruído das nossas emoções e as pressões do mundo abafam a sua voz suave. Mas lembre-se do que Jesus disse em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim como você reconhece a voz de um filho ou de um neto querido pelo telefone, você aprenderá a reconhecer a voz do seu pastor à medida que descansa nele. Vamos mergulhar nos caminhos que o Senhor usa para nos guiar. O primeiro e mais seguro caminho para entender o que Deus quer de você é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários, mas esquecemos que o Criador do Universo deixou uma carta de amor escrita para nós. A vontade de Deus nunca será contrária ao que está escrito na Bíblia. Se você se sente perdido, a palavra é um mapa que nunca falha. Como diz o Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Imagine que você está caminhando por uma estrada escura à noite. Você não precisa ver o destino final a quilômetros de distância. Você só precisa de luz suficiente para dar o próximo passo com segurança. É exatamente isso que a palavra faz. Ela ilumina o agora. Deus nos guia passo a passo. Muitas vezes dizemos que não sabemos a vontade de Deus, mas se formos honestos, talvez não estejamos lendo as suas instruções com o coração aberto. Lembre-se da história daquele jovem que estava angustiado com seu futuro. Ele orava pedindo um sinal, mas nada parecia acontecer. Um dia, ao abrir os Salmos, ele leu: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Salmo 37:4. Naquele momento, ele percebeu que a sua vontade estava alinhada com a de Deus, quando o seu prazer maior era estar na presença do Pai. Quando você medita na palavra antes de dormir,
Você limpa a névoa da sua mente e permite que a luz de Deus brilhe sobre as suas escolhas. Durma hoje sabendo que o Senhor já revelou o seu caráter e as suas promessas para você. O segundo método para discernir a vontade de Deus é através da oração. Mas não de uma oração cheia de palavras apressadas, e sim de uma oração que sabe ouvir. Muitos de nós usamos a oração apenas para apresentar uma lista de pedidos, como se Deus fosse um balcão de informações. Mas a verdadeira oração é uma conversa de mão dupla. Especialmente agora, enquanto você está deitado no silêncio do seu quarto, este é o momento perfeito para o aquietar-se. A vontade de Deus raramente é ouvida no meio do barulho e da agitação. Lembre-se do profeta Elias. Ele esperou por Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos barulhentos. Deus estava no murmúrio de uma brisa suave. No silêncio da sua alma, Deus fala. Às vezes, a resposta de Deus não é um sim ou um não audível, mas uma paz inexplicável que invade o seu peito após você entregar a situação nas mãos dele. Pense naquela irmã que precisava tomar uma decisão difícil sobre sua saúde. Ela estava ansiosa e não conseguia dormir. Então ela decidiu parar de pedir e apenas ficar em silêncio diante de Deus, repetindo: Senhor, eu sou teu. Depois de alguns dias praticando esse silêncio sagrado, uma certeza mansa e tranquila brotou em seu coração. A ansiedade desapareceu e foi substituída por uma convicção de que este é o caminho. A oração prepara o terreno do seu coração para que a voz de Deus possa ecoar sem interferências. Entregue suas dúvidas ao Pai agora e deixe que o silêncio dele te cure. Para discernir a vontade de Deus com precisão, precisamos olhar para dentro de nós mesmos com honestidade. Este é o terceiro ponto: examinar nossas motivações. Muitas vezes, o que chamamos de vontade de Deus é apenas o nosso desejo pessoal, disfarçado de espiritualidade. Pedimos a aprovação de Deus para algo que já decidimos fazer. Mas Romanos 12:2 nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus só é percebida claramente quando nossa mente é renovada pelo Espírito. Se o nosso coração estiver cheio de orgulho, medo ou desejo de aprovação dos outros, nossa audição espiritual será afetada. Pergunte-se esta noite: eu quero este caminho para a glória de Deus ou para o meu próprio conforto? Estou fugindo de algo ou estou seguindo o Senhor? Deus não julga você por ter desejos, mas Ele quer que você seja livre das correntes do egoísmo. Considere o exemplo de um pai de família que buscava um novo emprego. Parecia uma ótima oportunidade financeira, mas algo o incomodava. Ao orar honestamente, ele percebeu que o seu desejo não era prover melhor para a família, mas sim provar o seu valor para os antigos colegas. Quando ele admitiu isso diante de Deus, a confusão passou. Ele escolheu o caminho da paz, não do prestígio. A vontade de Deus traz liberdade, enquanto o desejo carnal traz pressões desnecessárias. Sinta o alívio de ser honesto com o Pai agora. Ele te ama exatamente como você é e quer o melhor para o seu espírito. Deus também usa as pessoas ao nosso redor
para confirmar a sua vontade. Este é o quarto método, a comunhão com o corpo de Cristo. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Muitas vezes, Deus fala através de um conselho de um amigo sábio, de uma palavra do pastor, ou até de um comentário simples de um irmão na fé. O orgulho nos faz crer que só nós ouvimos a Deus, mas a humildade nos abre para ouvir o Senhor através do próximo. Se você tem uma dúvida persistente, procure alguém de confiança e com maturidade espiritual para compartilhar. Deus muitas vezes coloca um espelho na nossa frente através de outra pessoa para que possamos ver o que estamos ignorando. No entanto, lembre-se, o conselho humano deve sempre ser testado pela palavra de Deus. A vontade do Senhor gera unidade e paz na comunidade dos santos. Além disso, precisamos entender o tempo de Deus. Discernir a vontade de Deus inclui saber quando agir. Às vezes, o caminho está certo, mas o tempo ainda não chegou. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Se a porta ainda está fechada, não tente derrubá-la. Descanse na soberania de quem detém as chaves de todos os tempos. O Senhor nunca chega atrasado. Ele está preparando você para a bênção e preparando a bênção para você. Por fim, o quinto e mais importante passo para discernir a vontade de Deus é a obediência. Jesus disse em João 7,17 que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus. Em outras palavras, a clareza muitas vezes vem depois que damos o primeiro passo de obediência. Queremos ver o caminho todo iluminado antes de começar a andar, mas Deus muitas vezes ilumina apenas o lugar onde colocaremos o próximo pé. A obediência é a prova do nosso amor. Se Deus te pediu algo pequeno, faça-o. À medida que você obedece nas pequenas coisas, o Senhor confia a você a compreensão das grandes. Não tenha medo de errar se o seu coração está sinceramente buscando agradar ao Pai. Se você agir com fé e amor e por acaso se desviar, a mão bondosa de Deus o corrigirá e o trará de volta ao caminho certo. Ele é o seu pastor, e o cajado dele não serve apenas para disciplinar, mas para guiar e proteger. Nesta noite, aceite que você está seguro nos braços de Deus. A sua vontade para você é que você durma em paz, sabendo que Ele cuida de todos os seus amanhãs. Ore comigo agora. Senhor, eu entrego meu caminho a Ti. Confio na Tua palavra, busco o Teu silêncio e desejo a Tua vontade acima da minha. Obrigado por me amar tanto que cuida até do meu sono. Amém. Sinta o abraço de Jesus. Durma bem, querido irmão. Durma em paz, querida irmã. O Senhor está velando por você.